Fala, meus devs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Dynamics 365 e hoje falaremos sobre pipelines, galera. Pipelines e deploys, tá? Vamos contextualizar primeiramente aí o que é um deploy, galera. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso quando vocês estiverem trabalhando dentro de uma empresa maior. Existem uma série de nomenclaturas que a gente utiliza aí e uma delas é o deploy. O que é o deploy? O deploy nada mais é do que a transferência de dados, informações e desenvolvimentos de um ambiente para o outro, de um lugar para o outro. Então, a gente sabe que, como desenvolvedores, a gente tem uma divisão normalmente de vários ambientes. O que é cada ambiente? Cada ambiente é onde as pessoas e os desenvolvedores fazem as coisas, desenvolvem as tarefas. Então, por exemplo, normalmente nas empresas a gente tem um ambiente de dev, que é o ambiente de desenvolvimento, onde os desenvolvedores podem mexer, podem criar coisa, podem fazer confusão ali dentro que não vai alterar em nada, não é um ambiente no qual você precisa ter cuidados. Você faz os desenvolvimentos. Então, por exemplo, chegou uma tarefa nova lá, criar um campo dentro de uma tabela X. Inicialmente a gente vai fazer isso em dev. Depois iremos promover para outro ambiente, como seria o caso que eu dei o exemplo de 3 ambientes. Normalmente a gente tem o de dev, somente os desenvolvedores têm acesso para mexer e tudo mais. O QA, que é o Quality Assurance, ou seja, é para testar o que o dev fez aqui dentro. E aí entra alguns fatores aqui, por exemplo, tem empresas que têm QAs, né, que são profissões mesmo. Você é um cara que é QA, você testa as coisas do desenvolvedor e parece bobeira isso, mas isso aumenta muito a qualidade do seu produto quando você tem um QA aqui junto. E o último ambiente, que é o de produção. Então, vocês vão escutar muito isso quando vocês estiverem trabalhando dentro de uma empresa de TI. Dev, QA e produção. E deploy. Isso aí vocês vão escutar muito. Então, o que acontece? O desenvolvedor inicialmente ele faz as coisas no ambiente de dev e ele vai fazer o deploy para QA e uma vez que o QA validar, ele vai fazer o deploy novamente para a produção daquele desenvolvimento. Então, eu vou dar mais aquele exemplo do campo. Tem uma tabela lá chamada matrícula, né? E eu criei um campo lá, número da matrícula. Isso aí vai ser feito em QA, vai ser feito o deploy para o ambiente de QA. Desculpa, isso aqui vai ser feito em dev, vai ser feito deploy para o ambiente de QA. Depois que o cara validar e der OK dentro da tarefa, o deploy será feito para produção. Produção é um ambiente onde o cliente tem acesso, é onde o cliente faz e usa o sistema de forma como ele deveria ser utilizado, tá bom? Então é isso. Beleza, galera? Bom, dito isso, como que a gente faz deploy dentro do Dynamics? Tem duas formas da gente fazer deploy, tá? Existem alguns fatores que a gente precisa considerar, mas não vou entrar tão a fundo nisso, eu quero mais falar sobre como fazer isso, tá? As formas de fazer. Existe o deploy manual, que é basicamente você transferir as informações de um ambiente para outro. Então, se você tem, por exemplo, ali um campo, você usa uma solution. Se você tem dados, você precisa usar uma ferramenta chamada Data Transporter. Se você tem fluxos ou APIs, você tem que utilizar a conexão com cada ambiente. Então, cada um é diferente. Mas, basicamente, o deploy é feito por uma solution. Você sabe o que é solution, já passei aqui com vocês. E ele é ou feito manualmente ou feito via pipeline. Duas opções, manualmente ou pipeline. O que é o deploy feito manualmente? Eu vou exportar essa solution de um ambiente de desenvolvimento e vou importar essa solution dentro do ambiente de QA, por exemplo, né? O ambiente de teste. Então,
eu vou exportar, eu vou fazer o sistema gerar um pacote para mim daqueles desenvolvimentos, e lá dentro vai ter uma série de configurações. Essas configurações a gente não precisa se preocupar como é feito, não interessa. E a gente basicamente depois disso vai importar no outro ambiente, ou seja, vai pegar aquele pacote, fazer um download literalmente de um zip e vai importar dentro do outro ambiente. Essa é a forma 1 e mais simples. Forma 2, que agora a Microsoft tem já implementado dentro do Make, do Portals, né? Seria basicamente a criação de pipelines. Pipeline, vocês sabem esse negócio que eu falei para vocês de exportar e importar? Então, o pipeline ele vai fazer tudo isso automaticamente. Ele vai exportar a solution do ambiente X e importar a solution no ambiente Y. Quais são as vantagens e desvantagens disso aí? Na minha opinião, o pipeline ainda ele é muito limitado. É muito bom que a Microsoft tenha criado isso dentro do Power Platform agora, porque antes a gente tinha que fazer esses pacotes todos manuais, tá? Então, alguns anos atrás, 2021, eu tive que montar um pipeline, por exemplo, que, cara, você tinha que ir lá no Azure, você gastava muito, muito tempo fazendo isso, porque você tinha que entender de conceitos de pacotes, conceitos como artefatos, e tinha que ter uma série de usuários. Hoje em dia você consegue configurar o pipeline diretamente aqui no Power Platform, tá? Então, vamos fazer um exemplo prático aqui, já que a gente está aqui, né? Fazer um exemplo prático de como que a gente vai fazer um deploy. Então, aqui eu tenho o meu ambiente de dev e eu criei mais dois ambientes aqui, o teste e teste 2, tá? O teste seria o QA, tá? Algumas empresas têm nomenclaturas diferentes também, vocês podem se deparar com isso. Mas aqui eu criei, por exemplo, o dev e o teste, tá? Esse teste 2, por enquanto, vocês podem ignorar. Cara, e só para falar para vocês rapidinho, vocês vão estar perguntando, talvez, como que cria outro ambiente aqui no seu, no seu lugar de testes aqui? Você basicamente vem aqui no Settings, Admin Center, tá? Manage, você clica aqui em New, e aí você escolhe o nome, tipo teste, blá blá blá, marca ele como gerenciado e coloca Add a Dataverse Data Store, bota sim, né? Se você conseguir, e você coloca o tipo como developer aqui, tá? E aí você faz outro ambiente. É bem fácil, ele demora um pouquinho, mas é bem tranquilo de fazer. Aí você tem uns testes para você fazer um deploy aí. Então, o que que eu fiz, galera? Eu criei uma solution chamada teste 2, né? E dentro da tabela contato, eu criei uma coluna chamada teste option set, tá? Que ela contém o teste 1, 2, 3 aqui, dentro dessa coluna. Agora, qual é o objetivo? Eu quero transportar essa coluna de um lugar para o outro. Como é que eu vou fazer? Bom, se você já tem um ambiente configurado, beleza. Se você não tem um ambiente configurado, você vai precisar criar o mesmo publisher. Eu não vou entrar dentro desse detalhe de como criar publisher, porque eu já fiz isso lá nas outras aulas, tá? Lá na primeira aula, quando eu estava criando esse ambiente aqui, eu gerei o publisher e lá vocês podem fazer a mesma coisa com esse ambiente de teste. Mas beleza, está aqui a minha solution, ó. E o que que eu fiz, né, galera? Eu criei duas solutions, a teste e a teste 2. Então, a teste, eu já movi a teste para esse ambiente, ó. Então, olha só, eu movi ontem ela. Então, o teste está aqui com a minha tabela de option sets. E aqui estão os meus option sets. Só que o que que eu queria validar? Eu estava validando umas coisas que eu estava fazendo e eu queria ver se eu conseguia marcar essa opção 1, por exemplo, como hidden num deploy normal, managed, tá? E é isso que eu vou fazer. Então, ó,
Vocês já podem ver que eu transportei a solution test com aquele campo. Então, aquele campo ele já está no ambiente de teste também, além do ambiente de desenvolvimento, certo? Beleza. Vou voltar lá e agora vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui na minha tabela contato e vou fazer uma simples modificação, que é aquela que eu mencionei ali. Vou marcar esse campo aqui como hidden e vou dar um save. Vai salvar aqui e eu vou simplesmente exportar essa solution chamada teste2 e eu vou importar ela dentro do ambiente de teste, tá bom? Vamos lá então, voltando para solutions, vou exportá-la. Importante você dar um publish, tá? Antes de exportar ela. Aqui ele vai verificar as dependências, ou seja, do que a sua solution tem dependência, quais tabelas, quais coisas. Isso aí, por enquanto, vocês não precisam se preocupar. E aqui ele vai te perguntar duas coisas. Cara, você quer exportar como managed ou como unmanaged? Qual a diferença? Aí a gente vai entrar um pouco no contexto de camadas. Eu não vou explicar tudo isso agora sobre as camadas, tá? Porque vai levar muito tempo. O meu objetivo é só mostrar como é que faz um deploy aqui. Então, como eu criei o meu ambiente como managed, eu vou exportar ela diretamente aqui como teste 2, tá? Galera, só lembrando, se você tá até aqui, se inscreve no canal. Cara, dá o like aí para me ajudar, tá? Não tô cobrando nada por isso. E se você tiver interessado em se aprofundar, cara, com Dynamics 365, recomendo você fortemente assinar a Dynamics Day by Day, tá? É o meu clube de assinatura e basicamente o que que tem lá, mano? Lá tem o dia a dia de um desenvolvedor Dynamics. Então lá eu mostro, além das entrevistas que eu faço, por exemplo, eu fiz uma entrevista com a Microsoft, fiz uma entrevista de C Sharp Lead, tudo eu postei lá, o que que caiu, tudo certinho, cara, para vocês dar uma olhada lá. E além disso, né, além desse negócio é, de mostrar aí, eu também estou colocando como que o desenvolvedor trabalha no seu dia a dia. Conceitos importantíssimos, cara, que você não pode, se você tiver aí qualquer tipo de entrevista, você vai ser questionado sobre essas coisas. E se você souber responder, você já vai estar um passo à frente de muita gente, tá? Então aqui tem, ó, resolvendo view, blá blá blá, usando JS, resolvendo tarefa prática, resolvendo uma task prática, o ciclo de uma tarefa, como que funciona o dia a dia. Aí aqui, metodologia ágil. Cara, essas coisas são importantes para você saber. E aqui tem a parte das entrevistas, ó, o que que caiu na entrevista da Microsoft. Tudo isso é importantíssimo vocês saberem. Só um adendo. Agora, ele terminou de exportar, eu vou fazer o download do package. Então tá aqui, ó, é um zip, galera. E aí, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu ambiente destino. Ó, teste. Como que eu troco de ambiente? Vem aqui, clica em cima. Ó. Tava em dev, vai para teste. Eu abri outra aba aqui. Vou importar agora essa solution, teste 2. Vou dar o import aqui e ela vai começar a importar. Vou esperar aqui porque demora uns 3, 4 minutinhos, tá? Já volto aqui com vocês. Beleza, galera. Importou aqui, ó. Teste 2 imported successfully. Como que eu confirmo? Eu posso vir aqui no histórico também e ver, ó, que ela foi importada. Começou às 12h48, terminou às 12h49. O que que eu vou fazer? Ela não aparece aqui em Unmanaged, ela aparece aqui em Managed, ó. Então, se eu clicar aqui em cima, eu vou conseguir ver a minha tabela Contact. E agora vamos ver se a minha alteração ela pegou, tá? Test Option Set. Vamos ver. Pegou aqui, então tá hidden esse campo agora. Galera, basicamente é esse o teste. Esse é o Export Import normal, tá? Agora, queria mostrar para vocês o via pipeline. Estamos em dev. Qual que é o pipeline? Eu vou selecionar a solution que eu quero migrar, vou clicar aqui em deploy, tá?
clicar aqui em Deploy. Aí eu tenho aqui o meu pipeline modification que eu acabei de criar. Você pode vir aqui criar new pipeline. Aí você coloca o ambiente, dev, sei lá, dev to test, por exemplo. Você coloca a descrição e você seleciona o target environment, que é o ambiente destino. E você vai dar um save, ele vai criar o pipeline automático para você. Olha só que interessante. E aí, galera, o que que você precisa fazer depois que você criar? Você seleciona o Pipeline Modification e clica em Deploy Here. Aí, se você quiser ter um horário para marcar, por exemplo, eu quero daqui às 2 horas botar que esse pipeline rode, você pode também. Mas eu vou fazer ele agora para vocês verem, tá? Aí vou dar o deploy, marquei deploy aqui, ele vai validar a solution, fazer aquele publish, aquela solution checker, aquela check dependency, tudo que eu fiz manualmente ele está fazendo aqui. Cara, é bem interessante isso aqui, tá? Só que com grandes volumes você vai ter possíveis erros aí, tá? E um detalhe é que isso aqui é um ambiente managed, então ele é mais simples. Aí aqui, ó, que components ele já preenche tudo para você, e eu vou clicar em Deploy, tá? Que você coloca basicamente as deployment notes que serão feitas, tá? Aí ele está aqui, currently deploying version 1.0.0.2, tá fazendo o deploy. Posso ir aqui no ambiente, ver o que está acontecendo. E se eu vier, por exemplo, aqui em teste, ó, e eu clicar em See History, não, ele ainda não está importando, acho que ele está exportando o pacote, tá? Ainda. Eu vou dar uma pausa aqui e eu já volto com vocês com mais atualizações. Bom, galera, aqui ó, deu sucesso. Então, se eu vier aqui e agora eu atualizar, vamos ver se ele vai aparecer. Aqui ó, no History, ele começou às 12h52, terminou às 12h53. E tem um detalhe também, que ele fez um upgrade nessa solution, tá? E isso é importante entender o conceito, cara, porque a gente tem 3 tipos de deploys, tá? A gente tem, que eu vou explicar tudo isso na próxima aula com layers, que é muito importante para vocês saberem, tá? Isso aí é essencial para vocês evitarem erros, cara, no futuro, assim, vai ajudar muito vocês. Tá bom, galera, vamos encerrar por aqui. Acho que eu passei tudo que eu queria passar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pratiquem, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até a próxima e tchau.